Seja muito bem-vinda. Fale do Se seu consigo. processo, o que você destravou aí para inspirar essa mulherada que acha que não é possível, com elas não é possível. Tu sabe que quando eu via os vídeos, eu pensava, nossa, eu vou ficar rica e muito assim, como é que eu vou te dizer? Não imaginei que eu fosse destravar o que eu destravei e nem tinha noção de quanto eu era refém dos meus pensamentos, de Uau! como eu passava dias só pensando em coisas negativas. Não, tem que segurar aqui. Tem que segurar? Uhum. Você tá linda. E, e quando eu comecei, e aí eu comecei a ver no grupo ali, umas mulheres botando, ah, mas como assim? A Fran não vai falar com nós no privado? Aí eu já fiquei pensando, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque como é que eu vou melhorar se ela não vai falar comigo sozinha? Como é que eu vou expor todos os meus problemas e coisas que eu nunca falei pra ninguém? Só que depois que tu começa a realmente fazer o teu ritual, respirar, que agora qualquer coisa que às vezes me dá, eu respira que vai fluir. Uhum. E, e daí às vezes tem mulheres que colocam coisas ali que são muito parecidas contigo. Então tu começa a ver que tu não é a única pessoa que está passando por algo assim. E aí tu vai lá, tu dá a tua resposta. E se tu realmente lê e escuta, aquilo vai agir em ti também, né? Tu não precisa de uma consulta particular, né, sozinha. Aí tu começa a entender que aquele grupo ali de mulheres, às vezes tem outros problemas que tu não tem, mas tu já vê com outros olhos. Tu começa, não, mas isso eu posso, né, ser mais, qual é a palavra? Se isso chegar a acontecer comigo, eu vou ter um olhar para isso, né? Uhum. Perfeito. Então é assim muito, muito, muito gratificante. Eu era muito, eu tinha uma prisão que era essa a minha cabeça, meus pensamentos era dia e noite. E hoje eu vejo o quanto eu sou próspera, só que eu não enxergava tudo isso que eu tinha. Porque eu Uau! estava presa só naquilo que, ah, o meu marido não me incentiva, porque a minha filha é isso, porque eu trabalho, 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 estou sempre cansada, eu não posso fazer tal coisa. Mas na verdade não era isso. Que daí quando tu começa a estudar, a ver os vídeos, como eu era uma criança birrenta e chata, Uau! como eu era uma adolescente reprimida, porque eu nunca consegui demonstrar carinho no meu relacionamento. Eu, tipo assim, eu tinha um cuidado, tenho, né, um cuidado que toda mãe é assim, mas eu tinha a impressão que eu fazia para minha filha, mas parece que aquilo não era o suficiente, não é, sabe? Eu via ela sempre triste, sempre naquela falta, Sim. né? E eu no meu relacionamento eu pensava mil e uma coisa, ah, eu vou fazer assim, eu vou agradar. Chegava na hora, pã, me travava. E aí uma coisinha que ele falava, um olhar que ele, aquilo me, bom, bastava para eu ficar às vezes uma semana sem falar com ele. Incrível. E, e era horrível. E aí eu deitava pensando naquilo, tipo, às vezes eu ia deitar 10 horas e ficava até uma, 2 horas pensando só naquilo, que como eu sou uma pessoa que eu não tenho determinação, que eu sou uma pessoa que não tenho uma boa casa, um bom relacionamento, eu não sou inteligente, sabe? Minha vida vai ser sempre essa, de eu trabalhar, trabalhar e não ser reconhecida, né? E aí, e eu também nunca achei que eu tivesse um problema com a minha mãe. Uau! Nunca. Quando eu vi o resgate e alguns depoimentos, eu digo, não, eu vou fazer, porque vai me ajudar nessa questão, de repente, do meu relacionamento, que eu queria mudar tanto, né?
Uhum. E, e depois, nas aulas ali, eu fiquei pensando assim, como eu tinha esse problema de falta com a minha mãe, de querer carinho dela Sim. e não ter. Uhum. Então, quando eu enxerguei isso, eu já começo, né? Eu digo assim, eu dou uma de Franciane, né? Eu começo a ver as aulas e começo, não, isso aqui, ó, o meu marido tem isso. Não, a minha filha tá passando por isso. E uma coisa muito interessante que ontem me veio foi que tu falou que tu faz o resgate, mas vai ressoar nas pessoas, né? Uhum. Mas eu acho que é a questão da gente, o olhar que a gente vê essas pessoas depois do resgate, né? Não é que elas vai bater nelas. De repente até bata, mas é muito a maneira que a gente começa a olhar para elas. Isso. Porque tu entende que eu era muito, muito, muito birrenta, eu era muito teimosa e, e aí tu vai lá na tua criança, tu olha para ela, tu começa a acolher, tu começa, né, a tipo, ó, tu não teve isso, vem cá, abraça, cheira, né? E aí quando uma pessoa tem uma atitude, né, tu começa, ó, é a criança dela, né? Tá fazendo birra, né? Né? Apesar. Tu começa a ter esse olhar diferente, né? E eu acho que é isso que ressoa. Tu começa a ter mais empatia, né? Tentar compreender por que que ela está sendo daquela maneira, por que que ela está pensando assim, né? O que que vem atrás dela, né? Qual é os traumas? Se eu tinha tanta coisa, ele também tem. Então tu começa, né, a Abre ter essa compaixão, visão. né? Até a gente fica mais compassivo, né? A gente entende Isso. que não é com você, que tem algo muito além, né? Isso E é se eu muito estava passando por tudo isso, outras pessoas passam por coisa muito pior, exatamente. né? Olha, Então, assim, até, Karina, olha que interessante. A Edevan falou, parece a minha história. A Karina, parece que estou vendo minha relação com a minha mãe. A Eli, oxe, tá falando o que eu vivo. A Dani, tenho esse problema, sinto a minha mãe mais apegada com o meu irmão e eu estou sobrando. E todas as mulheres, assim, né, se identificam com isso também. Muito interessante a gente falar, né, dessa forma como a gente vê tua e mãe. eu acho que o nosso pensamento é o pior vilão, porque tu tem as coisas, mas tu tá tão aprisionada naquela negatividade de, né? E tu não olhar pro teu relacionamento. Tu tem um relacionamento, eu tenho um bom marido, só que eu não Uhum. enxergava, eu só Uau. enxergava o lado ruim. Uhum. Né? Aí tu pensa, ah, porque ele isso, porque aquilo. Mas se eu não fiz, se até hoje, que às vezes, né, eu me cobrava muito isso, ah, eu não tirei a carteira de motorista, porque ele nunca me incentivou, porque não sei o quê. Mas eu não tirei porque eu não quis, não porque eu não tivesse dinheiro, mas eu fiquei presa naquele pensamento esperando que ele me incentivasse, A criança que espera. Aham, sim, exatamente. porque ele nunca me incentivou a isso e aquilo, mas por que que eu não me incentivei? Porque eu estava presa em algum lugar. E Exatamente. botava a culpa nele porque ficava mais fácil, né? Então, assim, passando essa pandemia, não é uma coisa que eu tenho uma vontade, pai, eu amo dirigir, eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer só porque eu fiquei naquela prisão de anos dizendo que, ai, o fulano não me incentivou, porque, né? Aham, Eu não me incentivei, eu não me achei capaz, porque eu estava presa naqueles pensamentos lá. exatamente. E hoje eu vejo que eu não preciso que me incentive, eu tenho que sentar comigo. Eu quero fazer isso, então vamos fazer, Uau. né? Porque o meu caso era esse. Eu gastava em outras coisas para suprir essa falta que eu tinha, coisas desnecessárias, né? Tipo, eu comprava hoje, colocava e, tipo, no outro dia, ai, não, eu Vazio. dava.
O vazio já estava ali de novo, né, Karina? Sempre, sempre. Assim, é uma questão muito grande, era esse vazio que eu sentia. Uhum. E aí eu fui lá, vendo as aulas, e vi que era nessa falta da minha mãe, porque ela trabalhou muito, né? Ela teve 6 filhos e ela trabalhava, saía de manhã muito cedo e voltava à noite. E eu ficava com meus irmãos, né? Que eu sou, digamos, eu tinha 3 irmãos mais velhos que eu, homens, né? E a minha irmã saiu de casa muito cedo. Então, eu ficava com eles e eu não tinha aquela presença dela ali. E aí, quando eu tinha uns 12 anos, 10, 10, 11 anos, eu via que ela trabalhava muito e tinha a casa toda para cuidar, aquele monte de homem, porque daí eram as roupas do meu pai, mais dos meus irmãos. Uau. E eu decidi cuidar da casa para ela. E Uhum. daí eu tinha um irmão mais novo, daí eu cuidava dele e limpava a casa. Só que daí no colégio eu estava tirando notas muito ruins. Sim. E o que que eu fiz? Eu disse, mãe, eu vou parar de estudar para mim poder te ajudar mais. Uau. E ela também, naquela falta dela, não argumentou, dizendo, não, não faça isso, né? Então, a partir daquele momento, eu larguei a escola e fiquei cuidando da casa. Daí eu tinha tempo para tudo, Uhum. para limpar, para lavar, para cozinhar. E quando ela chegava, estava tudo ok. Uau. E isso eu acho que foi o maior, assim, da causa desses meus pensamentos. Porque eu engravidei muito cedo. E aí, quando eu tinha 18, minha filha já tinha 2, eu morava ainda com ela. A gente veio morar, eu vim morar com meu marido. E eu senti uma culpa muito grande Por por deixar ter ela. deixado ela. E quem ia cuidar dela, né? Quem ia lavar as roupas, ela não sabia a cueca de quem era, a meia, então tudo eu que guardava. E ela mesma uma vez disse para mim, né, volta para casa, porque eu não sei guardar as roupas dos meninos, que ai, só tu, como é que tu sabia guardar a cueca de quem? Uhum. E eu me senti muito culpada por isso. Entendo. Só que vendo as aulas, eu entendi que eu inverti os papéis com ela. Sim, totalmente. Você foi pro lugar da mãe, cuidando dela. Uhum. Ela não me pediu, mas eu achei que era o que eu tinha que fazer naquele momento. Isso, pra ver a mãe E mais. isso, Uhum. e vendo as aulas, que aí tu tem que, né, pegar as fotos da tua criança, ter todo aquele, né? E eu sempre tive que a minha mãe era muito, assim, tipo, frágil, sem força, que ela era sofrida, né? Aquela coitada dela, passou por tanta coisa. Só que olhando as fotos, nossa, ela tinha um cuidado tão grande e um capricho tão grande, assim, que eu nunca tinha reparado naquelas fotos. Uau. Que os meus irmãos, eles estavam sempre com a calça da mesma cor, a camisetinha da mesma cor. Eu estava num aniversário que eu estava de pulseira nos dois pulsos, de brinquinho, cabelo bem puxadinho. E eu não me lembrava, eu só tinha lembrança daquela infância que era muito de escassez, da gente passar fome mesmo, porque meu pai era alcoólatra, um mecânico de mão cheia, só que ele botava o serviço tudo fora por causa da bebida. Então a Uhum. minha mãe que tinha que trabalhar de balconista num salário muito pequeno, Sim. imagine pagando aluguel, água e luz e mais os 6 filhos, Uhum. então a gente não tinha muito recurso. Ela Uau. dizia: dormem até meio-dia, que vocês levantam e comem o pão, e de noite a gente vê o que que a gente come. Sim. Então a gente tinha dorme, porque dormindo não dá fome. Não dá fome. Uau. Que forte, Karina. Que forte. Então eu tinha sempre essa visão que a gente era muito pobre, Uhum. não tinha o que usar, né? E só que olhando aquelas fotos, a gente não foi assim sempre. Sim. Sim. Lá numa parte eu não me lembrava daquela visão dela tão cuidadosa com a casa. As fotos eram um brinco, não tinha um pelinho no sofá, no tapete. E ela também muito vaidosa,
né? A gente muito bem arrumada. Digamos que aquela roupa de certo era só para sair mesmo, né? Aham. Mas era um capricho que nem eu, assim, tinha noção de como a gente vê as coisas distorcida, né? Isso, Karina. Mulheres, nós vemos as coisas distorcidas. A nossa criança, né, com a memória da falta, que já é uma memória, né, ancestral, ela realmente fica vendo parte das coisas e geralmente a dor. Ela fica presa ali na dor. Então, quando a Karina foi, fez esse resgate através de toda, né, um caminho que eu proponho, ela foi acessando coisas, ela foi vendo, nossa, mas tinha um cuidado, tinha um brinco, né? Tinha a joia, tinha a roupa bonita, então tinha abundância ali. E eu tô louca para saber, Karina, o que que isso no seu dia a dia mudou hoje, porque você falou, né, que você tinha muito essa questão de chegar, às vezes, imaginar um monte de coisa com o seu marido e na hora não fazer, estava totalmente reprimida, né? Então eu imagino que você acorda diferente, já destravou várias coisas aí. Conta pra mulher como é que é hoje esse seu processo, né? Como é que tá Não, esse... e eu tinha outra coisa que me Uhum. atrapalhava muito, que eu sempre fui um complexo muito grande comigo, né? De me achar feia, que eu preciso de uma plástica no peito, que eu preciso de uma plástica, né? Porque, Uhum. nossa, e tudo botando no meu marido, né? Porque ele não me dá isso, porque não sei o quê. Aí eu sempre fui de cuidar o que eu como, fazer academia, Uhum. mas sempre naquele olhar de eu não estar no padrão de Certo. beleza. Uhum. Então eu fazia e me criticava por não ter resultados estrondosos também. Isso. E sempre naquela coisa de, não vou comer isso porque eu vou engordar. Não vou comer isso porque eu vou engordar. E fazendo o resgate, eu entendi que eu não estava me olhando com amor, né? Sim. Só na crítica. Uau. E eu tô fazendo esses treinamentos. Eu tomo meu banho, às vezes vou me vestir no quarto e eu me olho com o cabelo assim, sem Linda. sutiã, me olho de Uhum. calcinha. E nossa, olhando agora, depois do resgate, como eu fui boba. Uau. Uau. E agora, por causa da pandemia, as academias estiveram fechadas, né? E eu Uhum. fiquei tão assim, eu tô bem. Eu vou voltar a fazer, claro, porque desestressa, né? Uhum. E uma coisa que eu comecei a fazer depois que eu fiz o resgate foi fazer aula de Muay Thai, que eu sempre tive vontade, mas dizia que não era capaz de fazer, né? Uhum. Que era muito difícil, que eu não ia conseguir, que eu não ia aguentar. E fiz uma semana antes da bandeira preta. E eu amei, consegui, vou de repente ficar só no Muay Thai, deixar a academia. Uhum. Mas tá sendo assim, me olhar com esse olhar sem crítica, né? Tá sendo maravilhoso, assim, é uma paz que para mim assim não precisa eu prosperar em mais nada. É isso que eu tô sentindo, de eu me acordar sem pensar, nossa, vou ter que fazer tal coisa, naquele desânimo, naquele sentimento de tristeza Sim. que eu me acordo, ou às vezes eu tô no serviço, eu fico pensando, eu não tô pensando em nada ruim, sabe? Eu fico, meu Deus, onde tá? Onde foi chaveado isso? Porque eu ficava sentada lá na farmácia só pensando, porque isso, porque aquilo, que eu não tenho isso, porque a fulana é melhor nisso, porque a outra fulana anda de carrão, eu não fui capaz nem de tirar minha carteira, porque não sei o quê, a fulana fez plástica, eu não pude fazer nada ainda. Ah, a fulana fez um curso lá, era só isso que a minha cabeça trabalhava. Imagina a energia ali, né, Karina? O quanto que te esvaía, dava um cansaço, baixa vitalidade, né? E eu me criticava mais ainda, porque eu tenho uma religião, né? Onde Uhum. lida com a espiritualidade. Sim. E eu me criticava, como é que eu sou uma médium, né? Uhum. Trabalho para ajudar as pessoas e não consigo me ajudar. Uhum. Uhum. É, assim como tu tá ali
na constelação ou em outras áreas aí da tua terapia, que tu recebe aquela mensagem do campo, né? A Isso. minha é quase isso também, né? Uhum. E muita gente depois chegava em mim, nossa, como a tua entidade é maravilhosa, porque ela me falou tal coisa, isso mudou na minha vida. E aí eu ficava pensando assim, nossa, se eu tenho algo tão bom de luz para ajudar, por que que eu Uhum. não consigo absorver? Isso. Botar na prática, no dia a dia, né, Por que Karina? que com o outro funciona e comigo não, Sim, né? sim. E Uhum. depois disso, até nessa área, eu tive assim, olha, eu nunca senti o que eu sinto hoje, Uhum. em questão assim da espiritualidade também. Tá sendo Uhum. algo assim que eu consigo realmente sentir que aquilo vem, sabe? E é Aham. tão bom assim, tu sentir aquela mensagem, sabe? Tu sentir aquela presença ali e quanto isso vai melhorar que quando voltar agora, né, sair dessa coisa que a gente começar a atender as pessoas novamente, né? O Uhum. quanto isso vai me trazer mais assim poder nessa parte, né? É. Quando a gente realmente foca no que é importante, né? Então a Karina trouxe muito isso. Assim, quando ela perdia de energia, se comparando, se julgando, enfim, focada na falta. E quando ela começa a liberar isso, assumir o lugar dela, né? Porque estava no lugar da salvadora da mãe, devolver essas culpas, esses pesos, realmente dá essa leveza e a gente se conecta com a nossa essência, que é super intuitiva, né? Traz muita informação. Então, sim, a gente acerta os caminhos sem tanta dificuldade. É uma força do feminino que a gente achou que realmente não podia usar, porque tinha que ser racional, lógica e não pode ser sensível. E que hoje a gente sabe que sim, que não tem nada demais, é a natureza o sentir. A mulher tem facilidade em sentir, né? Então, muito bom, Karina, te ouvir. Muitas mulheres se identificaram com o teu processo. Para fechar com chave de ouro, eu gostaria que você dissesse assim, um exercício. O que que você sugere para essas mulheres que estão acompanhando, que elas já possam fazer e já ter resultados ali? O que que você mais faz? O que eu faço toda noite, né? Eu ainda tô dormindo com a minha criança ali, né? Porque uma coisa assim que as pessoas têm que entender, não é um milagre, né? Uhum, Eu não vou eu sei que eu não destravei tudo ainda, que nem eu tô uhum, naquele processo ali de me conhecer, de me gostar, né? uhum, A questão do meu relacionamento, ainda eu preciso melhorar muito, mas já passei por uma grande porta, uhum, né? uhum. E, e eu sei que, quem sabe, daqui 2, 3 anos, outras coisas vão ser muito melhores do que é hoje, porque que nem tu fala, tu não tá, tu já tá quase 10 anos nessa estrada. Então não sou eu com 1 mês de resgate que vou, né? Oi, gente, é maravilhoso, é só ir lá, tá? Não. Tem coisas que tu tem que ir lá rever. Os exercícios eu faço assim, ó. Como na minha família tem essa questão do meu pai alcoólatra, eu não enxergava o problema com a minha mãe, eu achava que eu sempre tinha que ela fez o que pôde, né? Tinha aquela coisa, mas eu tive a falta dela de ter carinho, de ter sido a criança, né? De receber aquela atenção dela. Então tinha um probleminha ali que eu não enxergava. Uhum. E um imenso problema com o meu pai por sempre julgar ele por causa da bebida. Uhum. Então todo dia de noite, assim, nas minhas palavras, eu deito, né? Eu digo, mãe, eu te vejo, eu te respeito, eu te aceito e eu tomo a tua força. E assim eu faço com meu pai. E eu vejo todos aqueles que foram excluídos, porque como isso também afeta a gente por nem conhecer pessoas que foram excluídas, né, da família. Isso, isso. Então, eu incluo todos eles, aqueles que eu não conheci, que eu não soube da história deles, eu incluo eles na minha vida, né, Uhum. vejo eles. Uhum. E isso está me ajudando
muito também. Que lindo, que lindo. Questão do meu útero, eu ponho aquele, eu amei aquela canção de cura que é xamanismo, que tem uma Aham, índia. Eu ponho sim. ela toda noite, ponho a mão, aonde às vezes tem uma dorzinha, eu digo, eu vejo você, né? Porque eu nunca fui de gostar de tomar remédio, Sim, então eu deixo liberar e tô tocando aonde às vezes dá uma dor, eu vejo. Então, sim. mesmo que às vezes a gente não vai conseguir falar as frases como tu fala, mas eu acho que o que a gente está sentindo ajuda muito, Isso. né? Eu libero todos os traumas que meu útero sofreu e realmente dá uma cólicazinha mesmo, tu não estando menstruada, tu falando isso, né? Tu sente É realmente que tá ali incrível, né, Karina? mexendo. Aham. Então eu faço, agora todo dia de noite eu coloco um mantra, eu coloco essas canções. Tem uma da mãe que eu adorei, que é na Vivência 11, que a Uhum. gente apresentava as mães ali, que as mulheres da aula gravada apresentavam, né? Aquilo foi lindo. Eu amei aquela canção. Que lindo. Nossa, te dá uma paz muito boa na hora de dormir. Porque, tipo assim, antes eu pensava muito, era nessa hora de dormir, que aí meus pensamentos ferviam. Então, depois que eu também comecei a fazer isso, nossa, eu durmo em questão de Rapidinho. minutos. E Não relaxa, penso, né, Karina? não tem tempo de pensar em tanto nos problemas, sabe? Amanhã eu resolvo, é amanhã. Não tem que resolver. Agora de noite eu não vou resolver nada, né? Sim. É aquela Arrasou. questão de querer botar a carroça na frente dos bois, né? Que linda, meu amor. Mas, Gratidão. Pode e eu falar. já incentivei, tem uma senhora que é uma amiga minha, né? Eu dando uma de terapeuta, né? Eu vi um vídeo teu falando da diabetes, né? Que a diabetes, ela falta de amor pela vida, né? É, E do- ela tende a, né? Alguma coisa assim, né? Que é isso, a é falta a de. falta de doce na vida mesmo, né? E, e aí ela falando pra mim que nos tempos pra cá a diabetes dela tá muito alta, tá alterada, ela não consegue estabilizar, não sei o quê. Eu digo, Dona Iveta, aconteceu algo com a senhora, vez que a senhora perceba que a sua diabetes alterou, que a senhora perdeu um pouco do gosto, da doçura pela vida, assim, assim. Falei por telefone porque eu estava vendo esse vídeo teu e me lembrei dela, né? E ela, ai filha, nem vou te falar pelo telefone, senão eu vou chorar. Mas depois eu te conto pessoalmente, eu sei o que que foi, Uau, uau. para te ver como tem relação a algo que acontece com nós, reflete em alguma parte do corpo, né? Ou doença, aquela Bem, pessoa que atraiu a doença, né? totalmente. Eu Meu agradeço agora todo dia por eu não ter tido nenhuma doença por causa da adolescente que foi lá naquela fase, né, que a gente traz alguma coisa, né, que pode amor, trazer alguma doença, né? E nossa, como eu agradeço que o meu corpo não absorveu nada disso. E eu sou uma pessoa extremamente saudável, né, em processos de cura agora. E só vai. nossa, É. foi Meu amor, muito estou bom, muito gente. feliz porque é o que você falou, né? Em um mês, você sim já mudou muitos padrões, muitos, né? Você trocar a mente que ficava ali realmente se reprovando por momentos que agora você chega e você agradece, que você inclui. Quando a Karina fala dos excluídos, para quem está ouvindo, gente, é todos que a gente exclui. Ah, não vou incluir minha avó porque eu não conheço ela. Só que se não existisse sua avó, você não existiria. Ah, é o meu tio. Meu tio bebia, só ouvi falar coisa ruim. Eu sei, mas se você não tivesse um tio que bebia, você seria uma outra pessoa. Você não seria quem você é. Então ele faz parte, né? Faz parte da história e é necessário que a gente inclua todos eles, assim. Então, gratidão. Façam isso, mulheres, antes de dormir. Visualize todas as pessoas que trouxeram você até aqui, né? De vez em quando eu boto um olhar para os antepassados, até para repostar, porque vale a pena. Eu vou botar no stories aqui do Instagram, então.
que vocês podem fazer dando a luz, dando lugar a tudo que se foi e tomando essa força para fazer uma nova história. Isso é lindo, né? De vez em quando a gente posta lá no grupo das mulheres também, né, Karina? Aquele grupo é muito rico. E, Maravilhoso. e eu quero convidar vocês, assim, que estão aí assistindo, né, que se identificaram com a história da Karina, para se inscrever na Semana da Mulher Próspera. Quem já se inscreveu, anota na agenda, gente, não deixa passar, porque realmente lá você começa a olhar para o início de tudo, chega daquela história, não sei por onde começar. Vai lá, compartilha com quem precisa, porque a gente sabe quantas mulheres estão nessa dor de ficar se comparando, de ficar achando que nada que é bom, que o marido não dá o que deveria dar. Vamos colocar as coisas nos seus lugares, né? Qual que é o lugar do marido, qual que é o nosso lugar, qual que é o lugar da filha, qual que é o lugar da mãe, porque assim você tem o seu lugar no mundo. E eu tenho certeza, Karina, que daqui um mês a gente vai conversar, você já vai ver muitas outras coisas. Daqui 3 meses, 6 meses, 9 meses é uma gestação, né? A vida é outra, não tem como, porque tudo movimenta a favor. Então eu desejo que seja incrível aí a sua vida. O link tá lá na bio, meus amores. Começa por lá, se inscrevendo na Semana da Mulher Próspera, tá? Lá tem todas as informações para vocês, e aí, inclusive, de horário e tudo mais. Gratidão, sinta meu abraço, Karina. Ai, que bom te ouvir. Sinto um abraço a todas as mulheres que estão aqui ouvindo. Ah, Karina, amanhã, 7h37, sabe o que é dia? De atendimento Eu online. preciso fazer o mapa natal. Sim, babado, gente. Amanhã, 7h37, eu tô aqui para fazer um atendimento e pode ser com você que tá aí, né? Eu faço o mapa natal, a gente faz os movimentos sistêmicos. Então, quem tá lá no Telegram, que o link tá na bio também, eu passo todas as informações lá. Espero vocês. Obrigada, meus amores. Obrigada, Karina. Eu que agradeço por tudo. A gente se vê amanhã às 7h37. Fui! Tchau!